Ontem, o Copom, para surpresa de 0 pessoas, manteve a taxa básica de juros em 10,5%. A decisão, e esse é que é o importante, esse que é o detalhe importante. O detalhe não é nem a manutenção da taxa de juros, porque isso já era mais do que esperado. Mas a informação importante, né, Rodrigo, é que foi uma decisão unânime. Os 5 integrantes considerados, entre aspas, bolsonaristas, e os 4 considerados petistas votaram a favor da manutenção da taxa de juros, interrompendo aí uma série histórica de cortes. Meu caro Rodrigo Oliveira, parafraseando o nosso grande Silvio Luiz, o que o Lula vai dizer em casa, rapaz? Já está dizendo, né? Estava dando uma entrevista agora há pouco e já está falando, ó, segundo aqui relatos, ele falou: olha, essa autonomia do Banco Central é para quem? Para atender a quem? Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem perde é o povo do Brasil. Quanto mais a gente pagar de juro, menos investimento. Não vejo o mercado falar de quem necessita, que é o povo trabalhador desse Brasil. É o povo que eu estou taxando para pagar imposto na comprinha de $50. Isso pode. A Isso, todo taxinha, o companheiro. resto não pode. Isso pode. Mas eu não vou nem entrar nessa seara, porque isso incomoda muita gente. E o que eu vou falar incomoda muito mais, como diria um grande clássico da música popular brasileira. O Copom, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, é composto por 9 diretores do Banco Central. O Copom é quando todos esses diretores se reúnem e decidem, então, qual será a meta da taxa Selic, como é que o Banco Central vai atuar para manter a taxa básica de juro brasileira em um determinado patamar. A gente vinha de 7 cortes, 6 cortes de 0,5 ponto percentual e um último corte de 0,25 ponto percentual em maio, que causou essa celeuma toda. Por quê? Porque lá em maio, metade do grupo, ou quase a metade do grupo, 4 integrantes votaram pela continuidade dos cortes de 0,50 ponto percentual e 5 integrantes votaram pela redução no ritmo de cortes para 0,25. Naquele momento, criou-se um problema que é o seguinte: 4 diretores, Gabriel Galípolo, o Piketty, o Rodrigo Teixeira, se não me falha a memória, e Ailton Aquino, Paulo Piketty e Ailton Aquino, esses 4, indicados de vossa magnânima sapiência, presidente Lula, votaram pela continuidade do ritmo de cortes naquele momento. O que o mercado entendeu? E quem é o mercado, né? Antes que a gente comece a ouvir o Lula falando esse monte de besteira. Quem é o mercado? O mercado são os agentes econômicos, né? Todos que trocam coisas são o mercado. Ele está falando do mercado financeiro, mais especificamente, que é aquele pessoal que está na bolsa, tá? Você que está comprando título do Tesouro Direto, isto é, emprestando dinheiro para o governo, né? O mercado como um todo, coletivo, né? Essa é a mesma discussão da eleição. A maioria vence, mesmo que a gente não faça parte da maioria. Eu sei que isso é triste para alguns, mas a maioria vence. É assim que funciona a democracia, né? Vou fazer um parênteses aqui rápido, que o Lula não sabe muito bem o que é, né? Ele tem orgulho de dizer que ninguém governou mais o país do que ele, né? Só 2 pessoas governaram mais o país do que ele: Dom Pedro II, imperador do Brasil, e Getúlio Vargas, ditador. Eu sei que tem gente que não gosta quando fala isso, porque, né, tem que ter CLT, não sei o quê, mas ditador, né? 2 pessoas que não tinham que discutir nada com absolutamente ninguém, nem com a Janja. Eu ainda acho que o Lula discute com a Janja. Janja, você acha que a gente vai para a Itália ou para a Suíça primeiro? Entendeu? Eu acho que ainda tem isso. Mas o Lula não consegue conviver com opiniões que sejam diferentes da dele. E aí indicou esses 4 e naquela hora o mercado olhou assim e falou: rapaz, todo mundo concordou no Copom, lá de maio, que a situação piorou. Os caras que foram
escolhidos pelo Bolsonaro, foram indicados pelo Bolsonaro, chancelados pelo Senado Federal, disseram, ó, a coisa piorou, vamos segurar um pouquinho mais a corda e diminuir o ritmo de corte. Esses caras que foram eleitos pelo Lula, foram indicados pelo Lula, chancelados pelo Senado Federal, poxa, disseram, tá tudo ruim, mas vamos continuar do jeito que tá. Já imaginou quando esse Copom, quando esse Banco Central for todo, ou já tiver maioria de indicados do presidente Lula? Esses caras não vão ser sérios com a inflação, certo? É justo você pensar isso. E foi isso que aconteceu. O dólar veio para 5,40 e tantos, o juro subiu um monte, o mercado parou de comprar título com juro mais baixo. É isso que acontece. O governo vai lá, o Tesouro Nacional vai lá e fala, olha, eu preciso de dinheiro, mercado financeiro. Preciso de dinheiro, cidadão brasileiro que coloca dinheiro lá no Tesouro Direto. Eu quero te pagar X% de juros. E você que está do outro lado fala, por X%, eu não aceito. Esse pessoal que está aí, não, eu não aceito. Aí ele fala, não, então eu te pago X um pouquinho a mais. E assim foi. Lembra que eu falei lá da curva longa, né? Dos vencimentos mais longos, aquele juro mais longo, mais lá na frente, daqui a 10 anos. Quanto você quer receber de remuneração para você não ter o seu dinheiro hoje e só daqui a 10 anos? E quem vai estar com o seu dinheiro é o governo federal, é o Estado brasileiro. Quanto você quer receber? Porque quem define o juro, embora o governo tenha muita dificuldade sobre isso, quem define o juro não é quem empresta, quem pega emprestado, é quem empresta. Se eu vou te emprestar dinheiro, sou eu que digo quanto que eu quero receber. Senão eu não empresto, amigo. Se vira. E é esse todo o problema. Muito bem, teve esse problema lá atrás, e o que aconteceu de lá para cá? Esses 4 coitados, Gabriel Galípolo, Paulo Piketty, Rodrigo Teixeira e Ailton Aquino, ficaram entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre a cruz e a espada, entre a frigideira e a fogueira. Por quê? Eles falam, poxa vida, a gente até gostaria muito de ser o próximo presidente do Banco Central, mas vai ficar ruim se for assim, porque a gente não vai conseguir controlar as coisas, os juros, as expectativas. Se continuar desse jeito, a gente precisa mostrar que a gente não vai ser leniente com o combate à inflação. A gente não vai ser leniente com o cenário externo, interno ruim, fiscal, por exemplo, e vai deixar o juro para lá. Não, a gente vai ser sério, a gente precisa mostrar isso para o mercado. Porque, como diria o Shakespeare, né? A mulher de César não basta ser séria, né? Não basta parecer séria, ela precisa ser séria, ou não basta ser séria, ela precisa parecer séria. Honesta é a palavra certa, né? E aí ficou essa discussão para lá e para cá. Durante a reunião do Copom, na terça-feira, o Lula deu aquela entrevista maravilhosa a uma rádio aí da assessoria de comunicação do governo. Não, acho que era. Não lembro se era assessoria de comunicação do governo ou uma empresa privada. Mas deu essa entrevista a uma rádio em que ele dizia: não, o próximo presidente do Banco Central, olha a senha, olha a senha. O próximo presidente do Banco Central não pode ser, não pode ficar com medo de tomar decisões por causa do mercado financeiro. Gabriel Galípolo e Paulo Piketty devem ter visto isso depois. São os dois favoritos, eram os dois favoritos para assumir o Banco Central. Mas pensaram, rapaz, ou a gente defende a nossa reputação aqui, ou então não nem adianta ser presidente do Banco Central, eu imagino. Qualquer dia desse, quem sabe, a gente vai ter uma conversa com um dos dois, com os dois, quem sabe. Como saberemos, né? Só o futuro. Mas aí, o que aconteceu? Discute de lá, discute de cá, e diz, rapaz, tá ruim aqui, tá ruim, assado, frito, cozido. Vamos manter a taxa onde está. Todos os 9. Os bolsonaristas infiltrados e os lulistas, governistas, todos ao mesmo tempo, juntos em uníssono, falando, olha, do jeito que está, não dá. O juro vai ter que parar. Não tem a ver só com o Lula, tá? Vamos ser honestos. Não tem a ver só com o Lula. O cenário externo piorou um pouco também. O Banco Central americano está adiando o início dos cortes de juros lá, e isso afeta a nossa política monetária aqui. A inflação está um pouco mais complicada
nesses lugares, mas tem o nosso problema. Ninguém corta despesa, só aumenta o gasto e dá-lhe buscar arrecadação. E toda vez que se fala é sobre isso. Ah, porque os ricos, não sei o quê, é o nós contra eles. Tudo de novo e o Brasil inteiro no meio dessa dicotomia idiota, burra e completamente absurda. Pronto, 9 votaram do mesmo jeito. Pode falar, Wilson, senão eu ainda tenho mais, mas eu vou dar um Não, espaço. termina, Rodrigo. Eu só ia dar a deixa para chamar o Lula. Calma, calma. Aí o Lula, o Lula não, os 9 votaram do mesmo jeito. Como é que o Lula vai falar agora que o problema é o Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro, se o Gabriel Galípolo, o Rodrigo Teixeira, o Ailton Aquino, o Piketty, todos indicados por ele, votaram pela manutenção dos juros? Ô Lula, e agora foi traído, Lula, de novo? Ou será que lá no Banco Central os caras colocam os negócios numa planilha, tem um modelo, eles fazem um monte de conta lá e falam: olha, quando acontece isso, normalmente acontece X. Quando acontece aquilo, normalmente acontece Y. Não por acaso, lá no comunicado do Copom fala: olha, no nosso modelo aqui, no nosso cenário alternativo, se mantivermos a Selic onde está, a inflação cai para 3,1% em 2025. 3% é a meta. Qual é o trabalho do Banco Central? Colocar a inflação na meta. Se o governo não quer que a meta seja 3, coloca 4 e assuma o ônus da mudança. Porque é óbvio que quando você muda a meta no meio da corrida, já falei isso antes aqui, as coisas perdem credibilidade, né? Você não sai de casa e fala: eu vou correr uma maratona, que tem 42 quilômetros, 192 metros. E quando chega no 20º quilômetro, você fala: pronto, acabou, porque a maratona agora tem 20 quilômetros. Ora, as bolas. Não funciona assim, Lula. Não é assim que funciona, não tem esse negócio. Eu sei que teve uma grande sábia da política brasileira, que um dia falou: nós vamos trabalhar com uma meta aberta, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, e nunca ninguém vai saber qual é a meta, e ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. Mas isso não funciona. A gente viu no que deu. A gente sabe o que aconteceu, né? É quase uma reedição daquele filme Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado, Lula. Então vamos trabalhar. Quem sabe um tempinho a mais no Brasil trabalhando, hã? Quem sabe parando um pouco e olhando para as contas públicas e ver o que dá para fazer. Talvez não dê para cortar nada mesmo, talvez você esteja certo. Mas como é que a gente vai saber se você não trabalha? Senta com o pessoal e vamos ver isso. E aí a gente talvez consiga trazer o juro para 3%, sem inflação. Agora não dá para a gente ficar tratando as coisas como se fosse o jardim de infância. Eu não gostei, pronto, fiquei emborrado, não vou colocar mais ninguém. Agora vai ser o Manteiga, o presidente do Banco Central. Pelo amor de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. Vai, Wilson, coloca aí o homem para falar, por favor. Não, antes de a gente colocar o homem para falar, Rodrigo Oliveira, eu quero aproveitar a tua indignação para a gente fazer. Dá para a gente colocar aí a imagem dos 9 integrantes do Banco Central, Rodrigo Oliveira? A gente consegue identificar cara a cara, o cara crachá clássico? Como é que tá teu cara crachá? Tá Nossa, bem? aí é difícil, ó. O Aí é Ailton. difícil. Ó, calma aí. Mas, Ah, mas não, enfim, vamos lá. vai ser Vamos. ruim. Primeiro que eu não Eu tô vou, eu vou enxergando ser, eu vou direito. ser O mais. último, eu acho que é o Gabriel Galípolo ali no final. Lá no Eu não finalzinho sei é o se essa aqui Galípolo. já tá. Não. Eu já sei, eu acho que isso aqui tá até desatualizado, tá? Porque Então traz para cá, Rodrigo. Então traz para cá, tá Matheus. desatualizado. Só tem Porque eu dos peguei o indicados do curso. Lula, pode voltar lá. Os indicados Pode do Lula votar. só tem 2. Na coluna da direita aqui no vídeo, né? O último da direita, que é o Gabriel Galípolo, e da esquerda, desculpa. O último da esquerda, que é o Gabriel Galípolo, esse mesmo onde está o cursor aí. E o penúltimo da direita, confundi direita e esquerda, hein? É o Ailton Aquino. Tá Só esses ali. dois. Mas depois saiu esqueci o nome dela, essa moça aí que era diretora de Não, tudo Relações bem. Internacionais, que ficou com o Piketty, se não me falha a memória. Traz para cá, Matheus. O fato é que, assim,
Essa imagem, inclusive, é a imagem do Banco Central. Nem o próprio Banco Central consegue atualizar as informações. Mas, para vocês terem uma ideia de que, de fato, foram 9. Gente, esse aqui é o ponto. Foi 9-0. Não tem que se discutir. Não tem que ficar, porque... O que o Roberto Campos Neto ia fazer? Ia colocar uma faca na cabeça dos demais diretores e falar assim: olha, vamos atender o que o presidente Lula pede? Não é assim que funciona. Mas, enfim, na cabeça do presidente Lula, funcionaria dessa forma. E agora há pouco ele deu uma entrevista para uma rádio lá no Ceará e vejam o que ele falou. Matheus, solta por gentileza o presidente da República. Ontem o Copom manteve, por unanimidade, a taxa de juros em 10,5%. Eu gostaria de saber como foi que o senhor recebeu essa decisão. Ô, Jéssica, veja, eu fui presidente 8 anos. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom e do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? Porque, veja o negócio, eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros, no ano passado, foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corta, a imprensa fala muito, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é gasto, vai aumentar o professor, é gasto, vai aumentar... E por que não transforma em gasto a taxa de juros que nós pagamos? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Porque os bancos privados, eles preferem, ao invés de fazer crédito, ganhar dinheiro com a alta taxa de juros de 10,5%. Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Aí eu não vejo o mercado falar, dos moradores de rua, eu não vejo o mercado falar dos catadores de papel, eu não vejo o mercado falar do desempregado, eu não vejo o mercado falar das pessoas que necessitam do Estado. Quem é que necessita do Estado? É o povo trabalhador. É a classe média, que é quem paga imposto nesse país. Esses dias você viu que eu fiquei meio nervoso, porque nós pagamos 45 bilhões de dividendos para os acionistas minoritários da Petrobras, 45 bilhões. E não paga um centavo de imposto de renda. E você, Jéssica, depois de trabalhar um mês e meio no microfone da Verdinha, você vai receber o seu salário e vem descontado 27,5% de imposto de renda. O trabalhador ganha uma miséria de participação no lucro no final do ano e tem que pagar imposto de renda. E nesse país, quem ganha dividendo não paga imposto de renda. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de sensibilidade para as pessoas perceberem que o que nós estamos tentando fazer nesse instante histórico do país é elevar um pouco o padrão de vida das pessoas mais humildes, para que eles se transformem num padrão de consumo de classe média. Que as pessoas possam morar numa casinha melhor, possam ter uma escola melhor, possam, no final de semana, levar a sua família para ir num restaurante, comer alguma coisa. É só isso que a gente quer. Agora, isso é muito difícil, porque os que estão em cima não querem que os que estão embaixo subam um degrau na escada. Presidente, inclusive, para o orçamento do próximo ano, o senhor já passou algum... Traz para cá, Matheus, porque eu acabei de descobrir... Traz para cá, Matheus. Rodrigo Oliveira, eu não consegui fazer o print aqui daquele negócio que você me pediu ali pelo WhatsApp. Eu posso mostrar ao vivo? Pode, ué. Porque o Rodrigo Oliveira, ele queria fazer uma revelação exclusiva, né, Rodrigo Oliveira? Porque você teve acesso aos ganhos dos rentistas da Petrobras, não é isso, Rodrigo Oliveira? Isso.
Enfim, eu vou como eu consegui, você me pediu para demonstrar aqui, é uma coisa importante. Deixa eu ver aqui, rapaz, pra você ver aqui. Cadê? Tá aqui. Achei aqui. Eu queria ver se eu conseguia o print dessa fonte, de alto escalão, né? Um grande, né? Mas, deixa eu ver aqui, rapaz. Cadê o negócio aqui, gente do céu? Me ajuda aqui, achei aqui. Eu acho que eu achei. Pronto. Proventos. Pronto, achei. E, rapaz, agora que eu lembrei, ô Rodrigo Oliveira, essa tua fonte, ela conseguiu um rendimento maior do que ela estava imaginando, sabe? Tá vendo? Tá vendo aí? O Lula tá certo. Ó, o Lula tá certo aqui, ó. Dá para ver aqui, gente? R$ 2,90. É, rapaz. O Minhas ações da pessoal acha que é Petrobras. brincadeira nossa aqui, que o Wilson é acionista da Petrobras, tá aí, ó. Recebeu hoje, assim como todos os acionistas da Petrobras que tinham ação no dia 25 de maio e 2 de junho, recebeu hoje os dividendos, amigo. Esses 45 bi, olha aí, R$ 2,90 na mão do Wilson. O E aí, eu governo vou ter vai que ficar pagar com quase 15. 27,5%. Eu descobri que eu vou ter que pagar 27,5% de imposto de renda sobre 2,90? Ainda não. Espera que isso ainda vai ser equalizado. Você ainda vai pagar em algum outro momento. Por enquanto, não. Deixa eu ver Por aqui, enquanto, vamos lá. o dividendo ainda é Deixa eu isento. ver aqui, vamos lá aqui. Skol litrão. Vamos lá. Preço. Rapaz, quanto é que tá Skol litrão, hein, gente? 7,50, rapaz. Deixa eu ver aqui, 2,90. Pronto. A Petrobras já garantiu para mim 1/3 de uma Skol litrão. Pronto. Olha aí. Beleza, vou beber até cair hoje. Mas deixa eu comentar um pouquinho desse Vamos negócio voltar lá que o pro Lula, Lula vamos voltar falou. porque é sério, vai, vamos lá, pelo amor de O Deus. Lula falou algumas coisas que são, né, como ele sempre faz, é muito, muito ardiloso, né, muito inteligente o Lula na comunicação, né? Então ele fala coisas que são verdade com coisas que não são bem aquilo, né? Então ele fala, é ruim você pagar tanto de juros, você pagar quase 1 trilhão de juros, é claro que é ruim, óbvio que é ruim. Mas você está pagando juros sobre o dinheiro que você emprestou, certo? Pegou o emprestado. Você está pagando para essa pessoa que emprestou o dinheiro a você, correto? Claro que tem uma solução para isso. Não pegar emprestado. Mas como é que a gente vai conseguir sobreviver sem pegar dinheiro emprestado? Né? Você aí em casa, você tem algum empréstimo? Né? O financiamento do carro é um empréstimo. Do imóvel, talvez, um empréstimo. Aquele carnê das Casas Bahia, empréstimo. Aquela conta que você fez, a prestação, empréstimo. Como é que você consegue viver sem pagar juros? Porque toda vez que você empresta, pega emprestado dinheiro, você tem que remunerar essa pessoa. Por quê? Porque ela está abrindo mão, ao contrário de você, de gastar com alguma coisa agora, certo? Então você paga um juro emprestado. Como é que a gente pode fazer? A gente paga tudo com o dinheiro que a gente recebe. Correto? É assim. Aí não vai ter juro. Não interessa a taxa de juro se você não paga juro. Ah, mas é diferente. É claro que é diferente. A gente está falando de pessoas que estão em situação emergencial, por exemplo, e precisam de auxílio, Bolsa Família, por exemplo. Aposentadoria, a pessoa trabalhou a vida toda, pagou e aí não aplicaram o dinheiro direito, né? Usaram o dinheiro para ajudar outro que precisava mais, como o Lula gosta de fazer. E aí essa pessoa da aposentadoria agora não tem dinheiro para pagar a aposentadoria dela. E aí a gente tem que pagar. E o governo não tem esse dinheiro todo, então ele precisa pegar emprestado de alguém que está disposto a não usufruir do fruto do trabalho dele, do dinheiro que ele ganhou, pode ter sido, inclusive aí no jogo do bicho. Ele foi lá e arriscou o dinheiro dele. Mas essa pessoa está disposta a emprestar esse dinheiro para alguém e em troca disso ela pede um juro, ok? Quanto mais juro você vai pagar, quanto menor for a sua responsabilidade. É aquilo, você vai emprestar dinheiro para o seu cunhado, que sempre traz daquela cerveja ruim no churrasco, sabe? Traz asinha de frango. Só cada um traz 1 quilo de carne, cara, parece com 1 quilo de asinha de frango. Quanto você vai cobrar para esse cara, para emprestar dinheiro para ele? E ele não paga. Dá 6 meses, você fala, cadê meu dinheiro? Rapaz, não deu. Dá 1 ano, você vê o cara lá no Instagram, nos Estados Unidos, viajando, e o dinheiro pagar para você, nada. Quanto você vai cobrar para esse cara?
É assim que funciona, gente. Tem que ter credibilidade. Credibilidade é algo que é construído. Você não nasce com credibilidade. Você constrói credibilidade, viu, Lula? Que é algo que você não tem nesse momento. Com fiscal. Ninguém acha, ninguém acredita, ou pouca gente acredita, que você vá agir com responsabilidade no que diz respeito ao fiscal. Por quê? Porque você sempre dá a mesma resposta. Não pode, isso aqui é investimento, isso não é gasto. É gasto. Investimento é aquele dinheiro que a gente põe para render, empresta para alguém, para a pessoa pagar para a gente, porque a gente não vai nem usar. E vai voltar mais. Isso é investimento. Ah, mas isso é investimento que vai fazer o Brasil crescer. Sim, que bom. Mas a gente não tem esse dinheiro. Minha filha não vai estudar em Harvard se eu não conseguir pagar. Não tem jeito. Ou ela nem vai passar no vestibular da USP se eu não conseguir pagar uma escola boa, um cursinho bom. Não adianta. Tough luck, né? É difícil, é ruim, é chato, é. Mas o que a gente tem que fazer? A gente, em algum momento, a gente tem que parar e achar um jeito de fazer as contas funcionarem. Do jeito que vai, não funciona. Mas eu queria deixar uma coisa que ficou muito explícita, que é o que está escrito aí, ó, nesse GCzinho aí, ó. O Lula agora está procurando um novo bode expiatório. Cantei essa bola hoje de manhã e nessa entrevista, meio-dia, papai, ele já mordeu. Quem é agora? É o banco, os banqueiros. Vai começar a história dos banqueiros de novo. Olha, os banqueiros, eles não emprestam dinheiro, eles ficam só lá fazendo com que o Banco Central mantenha a taxa de juro alta, que aí eles ficam rendendo dinheiro. Rendendo onde, Lu? No cofre do tesouro? Pelo amor de Deus, acorda. Vai olhar balanço de banco? Como é que banco ganha dinheiro se não empresta? Não é possível um Pedala, negócio Lula. desse. Mas o importante agora é achar um novo bode expiatório. O Moro já não é mais. O Bolsonaro está inelegível. O Roberto Campos Neto convenceu todo mundo. A Quem culpa é será o sua. próximo bode expiatório do Lula? Você, Rodrigo Oliveira. Você, pelo seu Seria poder de uma honra. influência, que você está influenciando todas as massas, né, a contraírem ódio ao nosso presidente da República. Não quero Ale nada disso. além Não, do além não do é para isso. Lula, quem também criticou a decisão de ontem foi a presidente do PT, para surpresa de 0 pessoas. Matheus, coloca por gentileza o tweet da Gleisi Hoffmann aí. Não há justificativa técnica, econômica e muito menos moral para manter a taxa básica de juros em 10,5%, quando nem as mais exageradas especulações colocam em risco a banda da meta de inflação. E não será fazendo o jogo do mercado e dos especuladores que a direção do Banco Central vai conquistar credibilidade. Nem hoje, nem nunca. Rodrigo Oliveira. Você vê, eu até lembrei, se eu só voltar, o Lula ainda falou um negócio no comecinho da entrevista dele. A Gleisi, vou falar já, mas a Gleisi falou o que ela sempre fala, né? A Gleisi, eu acho que já estava pronto esse tweet aí há 3 anos já. Que o Lula começou bem a resposta dele já. Ele já tinha entendido que as coisas estavam melhorando graças à unanimidade do Banco Central. Ele fala, não, o presidente da República não se mete no Copom, não se mete no Banco Central. Agora, a diferença é que na época do Meirelles eu podia mandar o Meirelles embora, ora bolas, né? Então se mete, né? Mas, mas agora não se mete mais. Esse aqui é o problema. Pelo menos durante 4 anos, que é o tempo do mandato deles lá. Muito bem. A Gleisi, obviamente, jogou para a galera, né? Teve gente fazendo duplo twist carpado, dizendo, olha, o Lula, as falas do Lula é que impulsionaram a unanimidade. Foi pensado, foi uma grande estratagema da megamente lulística. Pelo amor de Deus, né, gente? Que remédio é esse que você está tomando? Me passa um pouquinho que eu estou precisando também, de vez em quando, para a gente sair dessa realidade maluca. Que coisa é essa? Que ainda fala que não tem justificativa moral, a Gleisi falou.
os diretores não têm justificativa moral. Como assim? O que isso tem a ver? Pode sair ofendendo todo mundo assim? Sem motivo nenhum? Né? Quer dizer, essas pessoas são imorais. Mas olha só, ô Gleise, para você também serve, né? E vou até aproveitar o imoral aqui, o moral, para lembrar uma frase que meu pai sempre falou, que é, olha, Gleise, deu unanimidade, tá? Inclusive os caras que você gosta, Gabriel Galípolo, todo mundo votou pela mesma decisão, tá? Então, assim, perdeu. Morou, Moraes? Se não morou, não mora mais. Nossa! Agora tem um detalhe, né, Rodrigo? Assim, eu também tô querendo essa boletinha aí desse. Sabe o que eu acho mais legal dessa história toda, Rodrigo? É que essa turma hoje que criou esse xadrez 4D é a mesma turma que vive dizendo porque vocês do antagonista são extrema-direita, propagadores de fake news. Acho lindo isso. Acho lindo. Eu não vou dizer quem foi, mas enfim, procurem na internet aí que vocês vão saber bem. Porque olha, olha, eu não sei se eu chamo isso de desonestidade intelectual, má fé, enfim.